Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. Eu sou a doutora Segurança e hoje o nosso assunto é um assunto que todo mundo precisa, muito pertinente: insegurança no bairro. E para falar sobre esse assunto, que tem muitas coisas para a gente saber, eu convidei a Ana Kemp, que a Ana, ela é influencer no bairro do Brooklyn, ela tem o Brooklyn Indica, é isso, Ana? Isso mesmo. Seja bem-vinda, e ela Obrigada. é membro efetivo do Consegue do Brooklyn. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Jô. E também trouxe aqui Marzagão. O nome dele é Ronaldo, mas ele gosta de ser chamado de Marzagão, é isso? Isso. E o Marzagão, ele é especialista em segurança pública, empresário Marzagão Consultoria e assessor jurídico da advocacia COS Advogados. Mais alguma coisa que eu esqueci? Não, é por aí mesmo. Então sejam bem-vindos e o programa é de vocês. Muito obrigado, Jô. Queria Obrigada, agradecer, Jô. Agradecer o convite, uma satisfação muito grande estar Pra aqui com gente que vocês. é uma honra. Conta pra gente o que é o Consegue, conta pra gente de todos esses projetos que vocês estão trabalhando para transformar o bairro do Brooklyn num bairro seguro. Eu acho que pode ser até um expoente aqui na cidade de São Paulo, né? Conta pra gente tudo. Bom, eu vou então começar como eu cheguei no Consegue, né? Eu sou Ana, moradora do Brooklyn, e me vi insegura no bairro que eu vivo. E passei a levantar essa pauta no meu canal, que até então era um canal de dicas gastronômicas, de onde eu vou, onde você vai, qual a melhor balada. A pessoa pode se inscrever no teu... Ela entra, eu tenho também no YouTube, o Brooklyn Indica, mas principalmente no Instagram, que a minha plataforma é mais forte. E eu passei a ser uma facilitadora do bairro. Então, as pessoas me chamam para, olha, eu quero uma indicação de um lugar para comer tal coisa. Então eu indicava, olha, eu preciso fazer um exame, você conhece alguém? Então eu sempre fui dar dicas no meu canal. Em 2019, né, eu comecei a me aproximar muito dos comércios. Por quê? Porque eu comecei a divulgar os comércios locais. Nós tivemos a pandemia, né? Então teve aquele período de paralisação, onde muitas empresas não tinham visibilidade nas redes sociais e me buscavam para que o seu restaurante não falisse, para que o seu comércio não falisse. Então eu tive uma grande visibilidade no bairro e com isso comecei a ter credibilidade, reputação, a ponto das pessoas realmente confiarem naquilo que eu indico. Em 2022, praticamente quando a gente saiu ali da pandemia, a gente começou a ter problemas no bairro de insegurança, né? A gente começou a ter muito mais trânsito de motos, nós tivemos no bairro um grande número de aquelas cozinhas industriais, Dark Kitchens, que vieram para o bairro, né? E com isso vieram muitos motoboys, que tem os honestos, mas tem aqueles que se aproveitam disso. E aí chegou um momento que começou a ficar insustentável. Eu tive até um vídeo meu que foi viralizado de um assalto à luz do dia com arma no rosto das pessoas e começou a ter muito abuso nisso, né? E eu tenho filhos, né? Um adolescente, uma menina já maior, que também foi naquele período de ir para a escola, de pegar metrô, de ir para o trabalho, e eu falei, poxa, eu não posso mais deixar minha filha voltar do metrô. São 3 quadras da minha casa, mas ela não pode andar. Por quê? Porque a iluminação é pouca, porque ela pode ser assaltada. E eu falei, bom, qual é o caminho que eu posso tomar para buscar mais segurança para os meus filhos? E aí, em 2022, final de 2022, eu comecei a frequentar as reuniões do Consegue. Me disseram, olha, se você busca, né, falar você precisa participar do Consegue. Então eu fui ao Consegue para saber. Que muitas pessoas não vão, né? A maioria sabem que existe, não, né? nem sabem. E nem sabem para que serve. Exato. Os munícipes não sabem, e lá é onde você tem a oportunidade de falar com os órgãos públicos, porque lá tem o representante da subprefeitura. Então, se você tem uma rua que está com problema de iluminação, que isso faz parte da insegurança, né? Faz parte da segurança. Com quem eu tenho que falar, né? Com a subprefeitura. Se eu tenho um problema de enchente, se eu tenho um problema de um buraco, isso tudo. Então as pessoas não sabem, por exemplo, que hoje na subprefeitura, você através de um aplicativo 156, você pode tirar uma foto, detectar aquilo, que uma pessoa pode cair num buraco e se machucar. Você pode relatar isso através do portal e ter a solução disso. Agora, passa pra gente, o 156 é um aplicativo. É um aplicativo da prefeitura, onde qualquer munícipe
estado de São Paulo, entra, então eu tenho aqui uma valeta, um buraco, eu tenho não está funcionando... Uma lâmpada queimada. Uma lâmpada, na rua, você registra, tem lixo, descarte de lixo irregular, porque isso daí também vai e causa enchente. Você relata isso e, lógico, você vai ter a devolutiva, né, da prefeitura, mas você tem que saber o canal que você vai, né? Então, as pessoas não sabem aonde elas podem ir buscar a solução para o problema dela. E o Conseg é esse encurtador, porque quando você chega lá e faz a sua demanda e você chega no Conseg e fala, eu tô com um problema assim, assim, você tem lá um representante da Polícia Militar, você tem um representante da Guarda Municipal, você tem um representante da Prefeitura, você tem um representante do CT, você tem... Da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Em todas as reuniões tem um representante. Isso. Então, se você tem um problema, lá você fala diretamente com os órgãos, né? E os munícipes não vão, porque isso dá trabalho. E aí eu comecei a ser usada pelos munícipes, porque era mais fácil me mandar para eu ir lá, né? E eu falei, não, eu preciso ensinar essas pessoas que elas precisam lutar por elas, eu posso ajudá-las, mas eu não posso resolver o problema dela, eu não posso me mandar que ela foi assaltada e ela não faz um 90, ela não pode me mandar isso e não ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Então eu falei, eu preciso resolver isso. Foi quando eu conheci o Marzagão. Numa dessas reuniões. Porque eu tive um caso seríssimo onde a pessoa estava passando por um sequestro, em vez de ela ligar para a polícia, ela mandou mensagem para mim. Me ajuda. E eu não sou polícia, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que as pessoas têm confiança e que recorrem pedindo ajuda. Né? Então assim, eu tô com um buraco aqui, me ajuda. E aí eu falei, não, isso tá ficando muito para mim e eu preciso delegar, né? Aí eu fui até o Conseg, conheci o Marzagão, né? E falei, olha, eu tenho essa demanda, eu tenho um fluxo muito alto de pessoas que me mandam vídeo de assalto, que me mandam isso, que me mandam aquilo. E eu não sei para onde mandar, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho como o tempo todo estar lá na delegacia com o delegado e tal. Foi aí que eu conheci o Marzagão e falei, como eu posso contribuir com o meu bairro, passando essas informações para alguém que possa me ajudar nisso. Porque o que eu poderia fazer era não ajudar, e cada um com seus problemas, mãos, né? Cada um com seus problemas, ou eu tomar atitude de ajudar o bairro nisso. E fazer a diferença. E fazer a diferença. E aí o Marzagão foi aí que surgiu o convite. Na verdade, como eu comecei a ajudá-los, ele falou, olha, então acho legal você fazer parte do Conseg, ser um membro efetivo, porque aí ele pode explicar melhor, né? As pessoas são eleitas, tem uma chapa e tal, mas as pessoas que frequentam assiduamente, elas podem se tornar um membro efetivo do Conseg. E com isso, ajudar as polícias, ajudar o próprio presidente. O que acontece é que as pessoas têm medo de fazer isso, né? Então elas acabam delegando para outras pessoas fazerem. Como esse medo eu não tenho, porque eu acho que eu falo uma coisa que parece, né, como eu posso dizer, engraçada, não, fugiu a palavra, surgiu a palavra, o que você tem medo? Você tem medo, né, desse combate, dessa ajuda na segurança? Eu falo, medo eu não tenho, o medo maior que eu tenho é não poder mais andar na rua, é perder o meu direito de ir e vir, principalmente os meus filhos. Então, hoje, o que eu faço pelo bairro, pela segurança, é muito pelo que eu quero que os meus filhos tenham ali na frente, né? Por quê? Porque eu fui criada, eu tenho 54, né? Há 50 anos atrás. Que elogio, né? Tá linda, né? Eu fui criada na rua. Mas tu sempre morou ali no bairro? Não. Eu venho da Zona Leste, eu venho da região ali do Tatuapé, da Penha. Eu moro no bairro há 16 anos, desde que eu me casei. Meu filho nasceu no bairro, né? Então, minha filha também não nasceu, mas veio comigo. E desde então, eu gostei muito do bairro, porque eu saí de uma realidade, né, de periferia, né? Aonde eu tinha do lado esquerdo uma favela, uma comunidade, e do lado direito as vias para a gente vir para a Zona Sul. Então lá atrás, quando eu fui fazer escolhas, eu sempre escolhi não ir para o lado esquerdo e para o lado direito, né? Então eu fui criada
com educação, com honestidade, com caráter, sempre buscando caminhos que me Escolhas, levassem né? a algum lugar, né? Porque eu falo, na vida a gente tem escolhas, sempre, né? Você pode escolher o direito ou o esquerdo, você pode escolher o lado do bem ou você pode escolher o lado do mal, vai depender do que você quer para você. Então eu sempre quis estudar, eu sempre quis viajar, sair do país, e eu fui crescendo, né? Fui fazendo as minhas escolhas, acredito eu que acertadas, né? Para chegar a algum lugar que me levasse a não sofrer esses problemas de insegurança. Mas quando você está num bairro de periferia, você vive uma realidade. E quando você está num bairro que é um bairro nobre, você normalmente acha que ali você não vai passar por situações que você passava na periferia. Mas hoje a coisa tá a insegurança ela é tão geral que não tem mais bairros, né? Não importa, né? E eu acho que é isso, você tem que fazer parte da sua comunidade. E fazer a diferença. E fazer a diferença, né? Então eu busquei o Marzagão e aí nisso a gente teve uma conexão de ideais, porque ele tem esse ideal de resgatar as forças de segurança. As forças de segurança. E eu sou filha, eu sou neta de militar, né? Meu avô era na antiga guarda municipal e depois virou, né, polícia militar. Então eu já venho com esse, eu digo, amor à farda, porque tá no sangue. O estudo que eu tenho foi meu avô que pôde me propiciar, porque meu avô morreu lá atrás, minha avó era dependente, recebia a aposentadoria dele, e com a aposentadoria dele é que eu pude estudar, pude ter minha faculdade. Então, assim, eu tenho muito orgulho. E vendo o combate dele, né, em realmente resgatar as polícias, eu falei, olha, eu posso, com a visibilidade que eu tenho, e hoje com a credibilidade que eu tenho, te ajudar nessa missão. E aí eu sei do projeto que ele tem, que é o Projeto Sentinela, então eu comecei nas redes sociais a dar visibilidade a esse projeto dele para ajudá-lo nessa missão que ele tem, que nossos valores são muito parecidos. Então, a missão do Marzagão é resgatar aquele amor da comunidade para com os policiais, o respeito, é isso? Mais ainda do que isso, Jô. Na verdade, bom, primeiro, antes eu quero só dizer que é o seguinte, aquela coisa do universo conspira, né? A Ana foi essencial para nós, do Consegue. As ferramentas que nós criamos, ela depende desse engajamento, dessa interação com os munícipes, com as pessoas. Porque o que sobrou hoje para a pessoa que está desesperada dentro da sua casa, para a pessoa que não consegue mais ir na padaria sem ser assaltada? Está melhorando. Esse governo agora está fazendo toda a diferença. Porque políticas de segurança pública a gente sente a médio e longo prazo, nunca a curto. O que nós estamos vivenciando agora são políticas totalmente equivocadas, principalmente dos dois últimos governos, né? Não do de agora, não do Tarcísio e do secretário Derrite. A gente vai começar a sentir de antes, né? A médio e longo prazo. E o que sobra para a pessoa que está dentro do seu apartamento, dentro da sua casa? Ela quer ajudar de alguma forma. Então o que ela faz? Ela posta vídeos, ela posta informações nos grupos de WhatsApp. Então, eu e a Ana, essa união, como eu digo, o mundo conspira, ela se aproximou de mim, eu apresentei para ela esse projeto, né, o GESIC, né, primeiro é o projeto inicial, Operação Sentinela, que depois eu vou explicar. Mas, paralelo a isso, a gente criou o Grupo Sentinela de Inteligência dos Consegues, onde nós montamos um grupo de WhatsApp totalmente restrito, apenas com algumas pessoas que eu tenho confiança total, porque hoje dentro dos grupos... Se tu abrir também, tem pessoas infiltradas, tem criminoso infiltrado, então isso a gente não pode confiar. Então, dentro desse grupo, o que a gente faz? A Ana consegue trazer vídeos, consegue trazer informações significativas, imediatas. Dentro dessas informações, a gente trabalha essas imagens, a gente trabalha essas informações e a gente monta um compilado e despacha esse compilado para a Polícia Militar, que tem a prerrogativa constitucional do patrulhamento preventivo e ostensivo, e a gente despacha para a Polícia Civil, que tem a prerrogativa constitucional da investigação. Depois eu vou pedir para o Borel, a gente mostra, tá? Mas o que é o Consegue? Os Consegues, eles são um braço
da Secretaria da Segurança Pública dentro de uma determinada região. CONSEG é Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança. O CONSEG, ele tem a prerrogativa de difundir políticas de segurança pública dentro de uma micro-região. Quando eu assumi a presidência do CONSEG, agora inclusive eu estou afastado, estou descompatibilizado, mas quando eu assumi a presidência, eu percebi que o CONSEG ele tinha muito mais zeladoria do que segurança pública em si. A zeladoria é muito importante, como a Ana falou, a questão da iluminação. Cuidar das praças. Iluminação também é segurança pública, mas a reunião não podia só ficar em 80%, 90%, 95% de zeladoria. Então o que eu fiz nas minhas reuniões? Eu inverti. Nas minhas reuniões hoje a gente tem 80% de segurança pública. A gente debate o assunto, eu passo informações significativas sobre segurança, eu faço com que a população entenda um pouco melhor. Porque, infelizmente, no meu entender, hoje, grande parte da mídia atrapalha muito a segurança pública. Porque é muito sensacionalista. Muito sensacionalismo. Né? Eles buscam sensacionalismo, eles buscam eles passam a opinião e não a informação, e isso termina afetando nas polícias. Porque muitas vezes você tem um policial que fica acuado de cumprir a lei porque a repercussão vai ser grande. E a repercussão sendo grande, afeta no chefe dele, no superior desse chefe dele e etc. Então, muitas vezes, a polícia fica engessada na questão de trabalhar. Então, essa união da qual eu firmei com a Ana tem sido um trabalho incrível. A gente tem obtido resultados imediatos, uma parceria muito grande, como nunca aconteceu, principalmente com a nossa segunda seccional, que é a doutora Elaine, que é uma das melhores delegadas que eu já conheci, uma pessoa muito esperta, ativa, perspicaz, que conseguiu formar uma equipe muito boa. Então, nós trabalhamos nesse sentido, a gente passa para eles tudo que a gente tem e eles imediatamente dão início à investigação. Mesmo tendo efetivo, a Polícia Civil, hoje ela tem um efetivo, no meu entender, 60% a menos do efetivo ideal. Né? O efetivo ideal, para mim, seria em torno de 40 mil policiais civis, o que era em meados ali de 2003, 2004. Hoje tem, se eu não me engano, 17 mil policiais. E a mesma coisa com a Polícia Militar. A gente tem também na nossa área aqui o Capitão Corse, a gente tem o comandante do CPA-M2, que é um excelente coronel, e que também aceitam a nossa parceria, porque tem isso também, muitas vezes o batalhão ou a delegacia não aceita de pronto essa parceria com os CONSEGs. Quando tu fala essa parceria, levar as informações, levar as imagens, quando tu fala em parceria, seria mais ou menos isso? Jô, na verdade, resumindo, ter as portas abertas. Né? Para levar uma discussão, um problema. Ter alguém ali, porque muitas vezes o CONSEG, exatamente por antigamente, no meu entender, cuidar muito de zeladoria, não tem essa interação. E muitas vezes, como eu falo, o efetivo é pequeno da delegacia, então eles quase não têm efetivo para trabalhar nos boletins de ocorrência do dia a dia, do plantão, do dia seguinte, e chega mais um problema do CONSEG, né? Então, não, aqui nessa gestão, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, a gente tem as portas abertas e isso tem trazido resultado. E essas reuniões do CONSEG, elas acontecem de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês. No nosso caso, é a terceira terça-feira de todos os meses, né? Cada CONSEG tem a sua dinâmica. Qualquer pessoa pode participar. Eu posso participar, o Borel pode participar. Borel, quem quiser. Qualquer pessoa. E é onde a gente descobre onde é que é o endereço, o local, a gente entra na internet. Nas redes sociais do CONSEG Brooklyn. Lá tem já todas as datas mensais. Isso. E até o final do ano. E aí é postado informando a data específica. Corrigindo, não é o terceiro, é a segunda terça-feira do mês. Não, é a terceira. Terceira? Terceira. Então tá. Então é a terceira. A gente olha na internet e é importante todo mundo participar, né? Quanto mais pessoas participarem, melhor. Sim. Isso mostra a força da comunidade. Muito. Então, o pessoal que está em casa assistindo, o pessoal do bairro, Bruna mora por perto, Laísa não mora aqui. Mas todos procure estão o seu CONSEG. Convidadíssimos. Eu acho que é muito importante a gente ter esse pertencimento, né? Social. A gente não tem, o brasileiro não tem. E é muito importante porque, assim, as pessoas hoje, elas estão muito acomodadas em falar no WhatsApp, em reclamar no WhatsApp. Então,
Então elas esquecem que no WhatsApp não dá para chamar a polícia. Ela tem que discar 190. E as pessoas hoje elas não fazem o 90. Então, assim, hoje a polícia tem uma demanda, às vezes, o 90 de retirar um gato, de um barulho, disso, daquilo, e que desvia toda a atenção da polícia para coisas reais. Importante. Então, assim, se você tá vendo algo que está errado, né? Eu tô vendo que a casa do meu vizinho tem uma pessoa no telhado. Se aquela pessoa não estiver fazendo manutenção do telhado, provavelmente ela está fazendo alguma coisa errada. Então, o que você tem que fazer? Se esconder? Não, ligar 190. Quem tem que ir lá ver isso é a polícia, não você. Você não tem que se arriscar para isso, né? Mas realmente fazer com que a polícia cumpra o trabalho dela. Que hoje, muitas vezes, a pessoa não faz. Ela reclama no WhatsApp ou ela vai no grupo do vizinho e fala assim, olha, tem uma pessoa aqui no telhado da casa do meu vizinho, acho que ela está roubando. Mas não faz mais nada. Mas ela não faz 190, que é o primeiro passo para que a polícia saiba que existe uma ocorrência. Aí depois assim, a polícia não trabalha, a polícia não fez nada, ela não está sabendo. Já tem efetivo pequeno. Ela está num canto, o roubo está sendo no outro. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar que precisa fazer o trabalho dela, que é 190, que é boletim de ocorrência, que vítima não faz boletim de ocorrência, e pode fazer eletrônico, né? Não vou na delegacia porque eu vou ser maltratado, porque isso, porque aquilo é um estereótipo que tem, que aí um fala que foi maltratado um dia, todos os outros foram, né? Acontece, mas não é sempre, né? Então precisa diferenciar o joio do trigo. E criar essa conexão com o policial, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso, que as pessoas não criam. A polícia brasileira, no meu entender, é uma das melhores polícias do mundo, sem sombra de dúvida. Trabalha com o equipamento que tem, que é nada, e ainda com toda a burocracia atrás dele. Que tu dá um tiro no meliante, porque se escrachado. Se é o policial que passa por cima, ele ainda responde processo, porque ele passou por cima do coitado. É absurdo, né? Exatamente. Existe. O que a gente tem que entender? Eu acho que são dois fatores assim, essenciais que a população não consegue alcançar. E aí eu culpo parte da mídia, porque se você for olhar lá o artigo 144 da Constituição, segurança pública é dever do Estado, responsabilidade e direito de todos. E eu percebo que grande parte da imprensa não tem essa responsabilidade, porque eles, de um jeito ou de outro, eles sempre tentam demonizar a ação do policial. São extremamente tendenciosos. Se você pegar a instituição Polícia Militar, a cota de erros deles ali é 0,030 alguma coisa. É muito pequeno no universo de mais de 75 mil policiais. Mas uma coisinha desse tamanho se torna uma coisa grande. E então, quando você tem... Então, o que acontece? As nossas polícias, elas foram enfraquecidas, principalmente ao longo aí das últimas décadas. A Polícia Civil, ela foi sendo desmantelada aos poucos, né? Volto a dizer, hoje a gente tem efetivo, no meu entender, 60% a menos do efetivo ideal. Os policiais, os investigadores, os escrivães, os próprios delegados, eles não têm a condição mínima para trabalhar. Você tem hoje a diretoria do DECAP, que é quem cuida das delegacias. Você tem uma falta muito grande de material humano e material físico ali para trabalhar. Então, eu acho que a Polícia Civil ela faz milagre com o que tem. Só que a gente não sentia tanto, porque antes era só a Polícia Civil que estava desmantelada. Mas depois desses dois últimos governos, agora antes do Tarcísio, houve uma promoção proposital no enfraquecimento da Polícia Militar, que é quem é responsável pelo patrulhamento preventivo e ostensivo. Ou seja, a Polícia Militar, ela previne o crime ou chega até o momento do crime. Depois que aconteceu o crime, é uma atribuição da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. O que acontecia? Antes, a gente tinha ainda o patrulhamento preventivo e ostensivo eficaz. Só que esses dois últimos governos quiseram promover, seja por ideologia, seja por políticos infiltrados do crime organizado nas instituições, dentro da política, eles começaram a promover uma polícia de controle e não uma polícia de combate. E isso tem um resultado muito significativo na ponta da linha. Então eu cito alguns exemplos lá do governo de 2014, foi ali que surgiu o estudo das câmeras nos peitos dos policiais, foi ali que surgiu a troca do grafismo das viaturas,
né, que tiraram totalmente ostensivo da viatura. Não sei se vocês lembram, antes você tinha ali o vermelho, o cinza, eram cores fortes, que isso tem um efeito psicológico no ladrão. Quando ele vê a viatura, ele está fazendo a coisa errada, ele tem uma descarga de adrenalina. Agora já está mais camuflado. A probabilidade de ele errar aumenta, então a polícia tem um passo na frente. Eles fizeram uma viatura que, no meu entender, parece um táxi. Agora, esse governo, Tarcísio Derrite, mudaram novamente. Agora a viatura voltou a ficar cinza, tá mais ostensiva. As câmeras nos peitos dos policiais destruiu o patrulhamento preventivo e ostensivo, com um gasto enorme. No começo do programa era 100 milhões a cada 30 meses para 10 mil câmeras. Com 100 milhões a cada 30 meses você promove muita coisa melhor para a segurança pública. Começando com aumento de salário, material, viaturas melhores, coletes melhores, treinamento melhores para os policiais. Mas a câmera pode ajudar. Pode ajudar, como é nos outros países. O policial liga a câmera quando ele acha necessário. Para se resguardar. E não para ter uma prova que... Contra ele. Uma prova contra ele. Eu faço uma analogia e eu convido qualquer um para debater sobre isso comigo. Experimenta colocar as câmeras no peito de um médico ortopedista do SUS. No dia seguinte não tem mais médico, porque todos vão ser processados civilmente e criminalmente. Porque você acha que não cai o bisturi no chão, você acha que ele não dá um ponto torto, você acha que ele não deixa um pedacinho de algodão. Claro que coloca vamos aqui perto, coloca numa padaria, no chapeiro, a câmera colada ali. O cara coça a cabeça e maneja a espátula ali e tal. Pode ser processado. Como é que você vai colocar as câmeras no peito do policial que lida com a escora da sociedade? O criminoso, ele só tem medo de ir preso ou de morrer. Então não dá para querer que você tenha um tratamento 100% humanizado com o criminoso. E essas políticas de segurança pública pregam isso. Por isso que eu falo que a imprensa tem grande culpa no que nós estamos vivendo agora, porque eles passaram a demonizar a polícia e apoiarem esses projetos de pessoas que não têm a mínima noção. E são muito incisivos, né? Porque a gente, se acompanhar a TV, os telejornais, a gente consegue ver. Daí tu imagina uma pessoa que não tem o conhecimento de causa, não tem o conhecimento, né? O diagnóstico da situação. Tanto que quando você fala da questão da câmera... O pessoal acha ótimo. Acha ótimo. Eu recentemente coloquei no meu canal um vídeo dele falando sobre as câmeras, porque eu apoio essa fala dele. E eu fui bombardeadíssima. Você vai lá, você vai ver o número de pessoas que, né, foram a favor. Por quê? Porque um vizinho nosso na Guararapes levou um tiro na perna, né, porque ele reagiu a um assalto. E aí levantou essa questão e ele fez um vídeo e eu coloquei. E aí vem, né, aqueles haters, as pessoas falando, não, porque não quer... É muito legal nos Estados Unidos, só que você não tem como comparar um policial dos Estados Unidos com um policial no Brasil. Você não tem como comparar a questão de lá e a daqui. Você não tem como comparar um policial de lá, a autoridade que ele tem, porque vai em Nova York fazer o que o bandido faz hoje aqui. Ele já está morto. Por quê? Porque o policial atira. Em Nova York isso deu certo, desculpa te interromper, com a tolerância zero, né? Lembra disso? Sim, quando lá em Nova York. Exatamente. Então, o que acontece? Quer uma polícia que prove o tempo todo que está fazendo a coisa certa. Aí eu te pergunto, a câmera não tinha que ser no ladrão? Claro, investir na tornozeleira. Né? Aí eu faço uma pergunta, e se nós colocássemos uma câmera dessa diariamente nos políticos? Em todos. Em todos. Será que algum deles aceitaria ter uma câmera o dia todo vendo o que ele faz e o policial tem que ficar o dia todo e com a desculpa que é para ele se prevenir do que acontece? Só que depois, quando ele não... Porque assim, hoje em dia com a câmera, ele não pode atirar. Ele precisa primeiro receber para depois atirar. Né? Ele pede permissão pro bandido, posso atirar em ti? Como aconteceu recentemente com aquele rapaz em Fortaleza, que ele esperou para atirar, ele deu voz de prisão, correu atrás e tal, o cara sacou a arma e deu um tiro no rosto dele e ele morreu. Então assim, a polícia, ela tá rendida, por quê? Porque ela sabe, e isso ele pode falar melhor, que se ele atirar primeiro, ele vai sofrer uma penalidade e ele vai precisar de advogado para se defender. Daí ele não tem dinheiro. E ele tem que pagar o advogado. Entendeu? Então, assim, é triste isso, né? Isso que ela está falando, poucas pessoas sabem, porque não é só a questão da câmera.
Porque câmera, volto a dizer, hoje a gente tem câmera em tudo quanto é lugar, tem nos prédios, tem na rua, então assim, você pode colocar, eu sou a favor, quer colocar câmera, coloca na viatura. A viatura vai pegar ali toda a situação. Agora não dá para colocar câmera no peito do policial, ele vai ficar sujeito a muita punição. E esses 2 últimos governos, eles promoveram, junto com a troca do grafismo da viatura, com as câmeras, eles implementaram o seguinte também, que qualquer coisa que ficar gravada na câmera, policial falando nome feio pro criminoso, porque o criminoso não aceita pôr a mão na cabeça, hoje em dia com a câmera, por que ele põe a mão na cabeça antes? Porque ele sabia que ele podia tomar um tiro do polícia. Hoje, com a câmera, ele sabe que o policial não vai tirar. Então, para que ele, se ele está com uma arma ou com uma cocaína no bolso, para que ele vai pôr a mão na cabeça se ele sabe que ele vai preso? Então, ele desdenha da ordem do policial. E aí, o policial está na frente da sociedade, os carros passando, a população vendo. Muitas vezes, ele perde a paciência e termina agindo com um pouco mais de agressividade perante ao criminoso. Aí, isso ficou filmado. Aí, o que acontece? Vai lá o advogado do ladrão ou a defensoria pública e entra com pedido de sindicância na companhia da PM. Aí nessas políticas de segurança pública desses 2 últimos governos da PM veio punir o policial. Então o que acontece? O policial no dia seguinte é imediatamente afastado das ruas, que ele trabalha 12/36, ou seja, um dia sim, um dia não, e ele vai para o administrativo, de segunda a sexta, das 8 às 5, 6 da tarde. Aonde que você atrapalha a vida do policial? No bico. Ele não consegue mais intercalar com o bico. Então, o que acontece hoje? O policial está engessado. O que ele antes dava 100%, 120% para ele chegar na ocorrência e prender o ladrão, resolver, ficar do lado da sociedade, hoje em dia ele reza para chegar na ocorrência e o ladrão já fugiu. Essa que é a grande verdade, né? E ficam esses institutos... não vou citar nome direitos aqui. Humanos. Direitos humanos. Sem contar fóruns. que hoje em dia, por conta de toda essa situação, é o maior número de baixas que tem, vê a quantidade. Sim, muito bem lembrado. Todo mundo saindo. Há 3 anos e meio atrás, eu disse, e isso tem me ajudado bastante na questão de segurança pública, eu falei que as câmeras nos peitos dos policiais destruiriam o patrulhamento preventivo e ostensivo. Fui, como a Ana citou, fui massacrado. E hoje as pessoas me param na rua e falam, Marzagão, você tinha razão. Realmente, nós estamos sentindo isso, hoje a gente entende um pouco melhor, porque o policial não consegue trabalhar. O policial ele tem fé pública, o policial ele tem que estar um passo à frente do criminoso, não um passo atrás. E aí a gente entra numa outra seara que as pessoas também não conseguem alcançar. Nós não estamos combatendo uma simples questão de segurança pública de uma cidade, de um estado. O que a gente combate é o crime organizado, é o narcotráfico tomando conta do Estado. Do país todo, né? Do país todo, isso é muito claro. As pessoas não conseguem alcançar isso, culpo novamente parte da imprensa, porque não dão a notícia, dão a opinião. Então as pessoas não ficam sabendo disso de verdade. E aí é uma frase que eu costumo dizer, querem mandar os nossos policiais para a guerra e puni-los com leis de paz. Não dá certo isso, não funciona. Se essas políticas de segurança pública, que esses institutos, que esses especialistas que aparecem na televisão, que toda hora estão dando pitaco, funcionassem, a gente não estaria nessa situação que a gente está, porque eles pregam isso faz 20 anos, que eu acompanho. Faz 20 anos que eles falam que o criminoso é o coitado, que o criminoso é a vítima da sociedade, que ele errou uma vez, 2, tal. Tem criminoso que erra 15 vezes e continua na rua. A gente hoje tem um judiciário ideológico que prima pelo desencarceramento, né? E quem dá a diretriz, não vamos entrar em política aqui, mas é o governo federal. Quando o nosso presidente disse que não via nada demais em um criminoso roubar um celular para tomar uma cervejinha. Só que ele rouba o celular 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez que dá errado, o simples roubo de celular vira um latrocínio. E aí você destroça uma família, porque morreu um pai, morreu um filho. Por causa de uma cervejinha. Não vai longe o que aconteceu agora, recentemente, que pegou mídia, a Silvia Popovic, que foi estrangulada, né, levou um mata-leão ali onde ela mora, a 50 metros da casa dela, machucada, que tentou tirar o anel e não sei o que lá. E aí o que acontece? A maioria dos casos que você vai depois consegue chegar no ladrão saiu na saidinha e não voltou.
E aí a gente tem o quê? Um projeto de lei, o DERIT fez, colocou, e o que aconteceu? Foi vetado. Então, assim, um problema que a gente tem crônico é o legislativo. Então, assim, o que a gente precisa, e agora está chegando, né, a época de eleição, é a gente aprender a votar. Né? Saber quem você está votando, cobrar quem você está votando, né? Porque a gente tem os vereadores, a gente tem que cobrar o deputado estadual, o deputado federal, e o que a gente vê é hoje, e aí eu vou entrar no outro assunto, mas que é sério, é escola pública e escola particular fazendo uma lavagem cerebral nas crianças para elas não terem amor à pátria, elas não terem eu sou da época que a gente tinha moral e cívica, né? Estudo moral e cívica, né? Que a gente aprendia a cantar hino nacional e tal. E a gente vê que a sala de aula de muitas escolas viraram palanque, né? Para falar justamente do mal da polícia, para falar mal disso, mal daquilo, e formando novos eleitores aí com 16 anos, né? Que eu até vindo para cá, que não tem noção, que não tem noção política, ou quando tem, já toma um lado totalmente radical, que aí a gente fala, né, vai para aquele lado do eu quero ter iPhone, tá, mãe, mas você continua pagando a minha escola particular, né? Então, vamos ver os vídeos? Vamos falar um pouco disso. Eu quero, Borel, se você puder, vamos começar aqui, coloca dos policiais ali apanhando, né? Que isso daí é uma vergonha. Esse aqui? Bem rapidamente, né, toda essa política de segurança pública fez com que o criminoso passasse a peitar o policial. Ele não aceita mais ser abordado. Por quê? Porque ele sabe que o policial não vai poder fazer nada com ele. Não pode colocar a mão nele. Não pode colocar a mão, não pode fazer nada. Então, eles enfrentam o policial em qualquer tipo de abordagem. Então, eu volto a dizer, policial que antigamente falava, põe a mão na cabeça para revistar o abordado, hoje em dia ele não põe mais a mão na cabeça e peita o policial. E aí estão filmando para depois falarem mal dos policiais. Exato, não, porque daí a imprensa, provavelmente parte da imprensa vai mostrar só a parte ruim do policial, não vai mostrar que... Editam e fazem... Olha, não, eles estavam em maior número contra os policiais. Tem outro, Borel. Olha isso, olha que barbaridade, quer dizer... Por quê? Por que acontece isso? Porque o policial tá com a câmera e sabe que se ele der um tiro para cima, ele vai ser punido, vai ser instaurada uma sindicância, ele vai perder férias, ele vai perder promoção. Então o policial, ele não consegue mais trabalhar, ele tem que... O cara não queria entrar na viatura. Não queria entrar, criminoso, cometeu crime... E não pode algemar. Não consegue, porque eles não deixam, a população vem para cima. Ah, entendi. Você entendeu? A população estava defendendo o marginal. Defendendo o marginal, e o marginal vai fugir. Vai fugir, o policial não consegue, porque junta mulher, vem mulher com filho no colo, eles abrem a porta. Eles abrem a porta, olha lá, você vê bem no cantinho aqui, você vai ver que o criminoso vai ter, eles não conseguem levar o criminoso preso, e é um criminoso perigosíssimo esse. Você veja aqui, o grafismo da viatura ainda era ostensivo, depois mudou para um monte de quadradinho. Eles abrem e o cara sai. Todo branco, e tirou. Olha lá, tirou, Tá vendo, ele vai sair correndo, É um exemplo do que eu tenho dito. O Estado, ele precisa mostrar... E daí isso os jornais não mostram. Não mostra. Não. Aqui foi quem implementou as câmeras. Então, olha aí, o policial ali da Rocan... Implementou no corpo. Nos policiais, o projeto da implementação. O policial toca a câmera, olha que barbaridade, entendeu? O policial apanhando. Porque ele está indo prender o criminoso. Que coisa. Aí o policial também, rendendo um outro criminoso, você vai ver que vão vir bater no policial. Então, quer dizer, o Estado, ele precisa... Olha, empurrou pro criminoso fugir. E o policial não pode atirar. Não pode. Se ele atirar, ele está fora da instituição, bem provável. Ele vai ter um monte de problema, vai gastar dinheiro com advogado. Imagina se ele sai atirando em todo mundo também. E aí você fala, mas isso acontece só na periferia? Não, a gente tem casos aqui no Brooklyn, onde policial para esses meninos de bike, né? Que estão roubando o celular. Que roubando, o menino com ficha grande e pasme, isso foi contado celulares a mim. na mochila. Isso foi contado a mim por um policial, que eles abordaram o menino, pois desceu do seu apartamento de luxo um advogado, uma senhora de direitos humanos, e acompanhou esse indivíduo com ficha extensa, cercaram os policiais pediram apoio, mas peraí, vocês estão aonde? No Brooklyn?
estamos no Brooklyn pedindo apoio, porque a população indo em cima dele. Então, assim, se isso acontece num bairro do Brooklyn, que eu tô dizendo, não é? É porque o Brooklyn realmente tem uma condição boa, tem, né, um PIB alto, que você pensa que não, as pessoas ainda são capazes de defender. Aí foi para a delegacia, então, quer dizer, não abordaram o menino de bicicleta porque ele era qualquer um, abordaram porque eles tinham indício de alguma coisa, né? Tem a lista, né, do menino, e aí o policial ainda corre o risco de ser agredido ou de não deixarem levar o indivíduo. Por quê? Porque não há respeito pela polícia. Porque eu antigamente, lembro, né? Eu lembro muito da rota na rua. Então, assim, falou em rota, ficava todo mundo até parava, assim, a rota tá passando, você parava. Porque você tinha respeito, porque você sabia que se fosse errado, e vai da educação também, né? De você falar pro seu filho, que acontece, olha, se você for parado numa blitz, mostre seu documento, faça, não reaja. A própria população precisa estimular, porque quando o policial ele faz uma abordagem, é porque existe algum suspeito, alguma coisa está acontecendo, algum indício. Entendeu? Eu acho que vocês vão ter que voltar várias vezes aqui no programa, porque a gente já passou o nosso tempo. Tá tão gostosa a conversa que se precisar a gente divide. Vamos falar mais do quê? Que a gente só o último detalhe. Não, que a gente pode falar bastante. A gente divide o programa em dois. Importante. E curiosamente, isso pra gente... Vem mais pra frente que tu tá saindo do coisa. E curiosamente, pra gente pensar na cama, olha só, as câmeras foram implementadas nos batalhões que mais combatiam o crime organizado. Para diminuir na rota, o primeiro batalhão, o primeiro do choque. Depois no segundo BAEP, que é o batalhão que combate o crime no Porto de Santos. O 6º BAEP, que é o batalhão que combate o crime organizado no ABC. Depois nos batalhões no 46, no 16, no 38, que são os batalhões dos fundões, que é onde o tráfico é muito forte. Então você vê, é curioso, né? Então, assim, enfraqueceram, resumindo tudo isso que a gente está falando, qual que é a mensagem que eu deixo? Enfraqueceram, primeiro a Polícia Civil, desmantelaram a Polícia Civil. E depois, nesses 2 últimos governos, começaram a enfraquecer de uma forma brutal a Polícia Militar, que é responsável pelo patrulhamento preventivo e ostensivo, engessaram a nossa polícia com políticas de punição, com políticas de repreender o policial combatente. Então começou a acontecer dentro dos pelotões, que você sempre tinha 1 ou 2 ou 3 policiais que são mais combatentes, esses policiais pediram para sair ou foram transferidos para o administrativo, como eu falei. Então o que aconteceu? A Polícia Militar, de certa maneira, perdeu a sua prerrogativa constitucional do patrulhamento preventivo e ostensivo. Mas tem o lado bom também agora. Governo Tarcísio, secretário de Segurança Derrite, chegaram para resolver o problema. Estão resgatando a Polícia Militar, também aí a Polícia Civil. Estão dando respaldo institucional novamente para os policiais, estão revendo essa questão das câmeras nos peitos dos policiais, estão dando mais material para o policial trabalhar. E tudo isso meio que é alinhado, pelo menos no meu entender, aí agora com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público. Então os resultados começam a chegar. A gente tem visto aí na Operação Escudo, na Baixada Santista, já uma apreensão gigante de drogas, de armas, de capturados, de presos, como nunca aconteceu. O Porto de Santos é responsável pela chegada de 60% não só da cocaína, como de armamento pesado. Então, tráfico. E como é que acontecia antes? As operações no Porto de Santos, ou dentro das comunidades que duravam 10 dias, 15 dias, politicamente começava a incomodar o tráfico, tinha uma ligação aqui, outra ali, a operação era suspensa. Hoje a gente tem quase 1 ano de Operação Escudo, lá no litoral, com um governador forte, com um secretário de segurança que está combatendo a criminalidade. Só que grande parte da imprensa, parte de especialistas que não conhecem a fundo o problema do nosso país, o problema do nosso estado, que é o narcotráfico, que é o crime organizado, tomando tudo e lavando dinheiro em vários comércios, ficam dizendo que essas políticas não funcionam. E eu pergunto para eles, e qual funciona? A que vocês pregam há 20 anos? Se funcionasse, nós não estaríamos da maneira que estamos, né? Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte, não acreditem tanto no que a imprensa fala, parte da imprensa, e dê força, que é isso que a Ana me ajuda, para os nossos agentes policiais, para as nossas forças de segurança, apoiem os nossos policiais. E busquem informações, né? Porque o que a gente vê que está acontecendo aqui já aconteceu no México lá atrás, porque foi exatamente... Isso.
quebrando a polícia no México, que o narcotráfico... Tomou conta E na de Bolívia a mesma coisa. Na Bolívia, na Equador. Colômbia. Na Colômbia. No Equador também agora, né? Então, assim, o que eu também deixo de mensagem é que o cidadão, ele precisa acordar e ele precisa fazer a parte dele. Não adianta ele fazer do WhatsApp, sentado no sofá, só reclamando. Ele tem que ir nos órgãos competentes, ele tem que fazer a parte dele, né? Porque senão a gente não vai sair desse círculo vicioso. E hoje o que a gente vive, esse terror com os celulares, também faz parte de um grande cadeia, de um grande tráfico também. Por quê? Porque não é só o roubo do celular. Além de entrar nos aplicativos, isso e aquilo, também por trás disso existe um tráfico, né, que é da África, que já foi aí várias vezes noticiado, que estouram e pegam 300 aparelhos e pegam isso, pegam aquilo. Então, assim, isso tudo é muito maior do que só um roubo de celular na porta da sua casa, né? E eles cada vez mais armados, porque você pode ver que antes a gente passava mudou só, né? Antes era carteira, era isso, era aquilo, mas agora a maioria dos roubos é armado. Eles estão armados. O que a Ana está dizendo, eu defendo muito essa tese, é isso. Se você não combate o crime lá em cima, por isso que a Polícia Civil é tão importante, Polícia Judiciária, investigação, para você chegar no cabeça, na ponta do criminoso. Porque se você não chega lá, o crime grande, então como eu digo, do Porto de Santos, da Baixada Santista, esse crime maior, a chegada grande da cocaína, de fuzil, de armamento pesado, ele termina subsidiando crimes menores. Que são esses porque que daí acontecem é uma aqui. cascata. É uma né? cascata, porque você vai ter mais viciado em crack, você vai ter mais gente armada, mais criminoso armado, e você não resolve. Então, é de extrema importância a investigação. É de extrema importância as duas prerrogativas constitucionais do artigo 144. A polícia preventiva e ostensiva, sem estar engessada, e a polícia judiciária tendo meios, tendo efetivo para trabalhar. O que os dois últimos governos não pensaram. Gente, muito obrigada. Passem os seus contatos, por favor, se o pessoal quiser seguir vocês, quais são os contatos de vocês? Fala você, Ronaldo... O meu no Instagram é Ronaldo Marzagão. Eu nem sei de... Ronaldo Marzagão, Ronaldo Marzagão. A gente vai colocar aqui na... Tá, Ronaldo Marzagão. E meu telefone... Não, acho que não é Pode dar o telefone, gente. É bom porque se precisar, o pessoal... Mas ninguém se preocupa que ninguém manda nude, viu, gente? Não é pra mandar nude, pessoal de casa, por favor. Meu telefone é o 947519203. Estou sempre à disposição para apoiar o cidadão de bem. É o trabalho que a Ana desenvolve comigo. A gente acolhe o cidadão, a gente faz essa interlocução junto com as autoridades policiais para tentar resolver o problema do cidadão. Ele não pode ser vítima duas vezes, né? E a culpa não é dos policiais, a culpa é de uma estrutura que, no meu entender, ficou falida, ficou desmantelada e agora esse governo está tentando resgatar. E eu sou Ana Kemp, você me encontra nas redes sociais como Brooklyn Indica, né? @Brooklyn Indica. Tô em todas as redes. E sou uma munícipe, sou uma mãe, né? Que resolvi lutar pela segurança do meu bairro, dos meus filhos, que eu acho que sempre existe uma motivação, né? A minha motivação foi essa. E aí eu faço um apelo, por favor, né? Façam a parte de vocês, porque se o cidadão não fizer a sua parte, não tem quem resolva, né? Então a gente precisa, se a gente quer combater a insegurança, a gente precisa ter atitude. E eu só tenho que agradecer a vocês e pelas as ações de vocês, que com certeza devem inspirar muitas pessoas, me inspirou muito nesse programa, eu acho que o pessoal de casa também, porque sentado numa cadeira a gente não vai fazer nada, né? A gente tem que levantar e correr atrás do que a gente quer, uma sociedade mais segura, mais correta. Muito obrigada por vocês existirem, cuidar principalmente do meu bairro, do Brooklyn, que eu adoro. Obrigada. E estão super convidados para muitos outros programas. Pode deixar, que a gente tem bastante coisa para falar. Tem bastante coisa. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje falando sobre segurança no bairro, que foi um assunto maravilhoso com os meus convidados queridos. E até o próximo programa. Obrigado.